Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Para vocês que estarão se conectando posteriormente, não sei exatamente horário ou dia, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu creio em nome de Jesus que a sua vida já está sendo abençoada. Estamos aqui para mais um encontro semanal Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus. E o tema de hoje, 6 exemplos de caráter na Bíblia. Uau! Homens e mulheres inspiradores. Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Preste atenção. 6 exemplos de caráter na Bíblia. Homens e mulheres inspiradores. Ter bom caráter é viver segundo os princípios de Deus, refletindo honestidade, integridade, coragem, humildade e amor ao próximo. Os exemplos bíblicos mostram que, mesmo em tempos difíceis, é possível agir com retidão e seguir a vontade divina. Suas histórias ensinam que, ao trilhar esse caminho, podemos espalhar bondade, justiça e transformar o mundo ao nosso redor. Primeiro exemplo: Jesus, o maior exemplo de caráter. Jesus é o maior exemplo de caráter na Bíblia. Sua vida foi marcada por amor incondicional, perdão e serviço aos outros. Mesmo diante de injustiças e humilhações, ele nunca reagiu com raiva ou vingança, mas sempre ofereceu perdão. Ao ser crucificado, ele orou pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Sua compaixão transpareceu em milagres, como curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Ele ensinou que os maiores entre seus discípulos seriam os que servem, referência a Mateus 23, versículo 11. Sua última ação de amor foi sacrificar sua vida na cruz para perdoar os pecados da humanidade. Jesus nos ensina a viver com justiça, amor e compaixão, mesmo em momentos de grande provação, tornando-se o modelo de como devemos nos comportar em nossa relação com Deus e com os outros. O que aprendemos com o exemplo de Jesus? Vamos lá. Primeiro, praticar o amor incondicional. Segundo, perdoar, mesmo em momentos de sofrimento. Terceiro, ser humilde e obediente a Deus. Quarto, ajudar e mostrar compaixão aos outros, mesmo quando é difícil. Quinto e último, agir de forma que a nossa vida aponte para Deus. Segundo exemplo, Daniel. Coragem e integridade, mesmo sob pressão. Daniel mostrou coragem e caráter em tempos difíceis. Quando foi levado à Babilônia, ele permaneceu fiel a seus princípios e se recusou a comer os alimentos do rei, pois isso iria contra suas crenças. Em vez disso, ele e seus amigos comeram legumes e beberam água. Deus os abençoou com sabedoria e boa saúde. Referência a Daniel 1, versículos 8 a 16. Daniel se destacou por sua fidelidade e habilidade em interpretar sonhos, o que lhe deu uma posição de destaque. Quando um decreto proibiu orações, ele continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia. Como consequência, foi lançado na cova dos leões, mas Deus o protegeu, mostrando que a fé verdadeira supera qualquer desafio. Daniel exemplifica como confiar em Deus acima de todas as circunstâncias, demonstrando coragem, integridade e dependência de Deus em todas as situações. Vamos lá. O que aprendemos com o exemplo de Daniel? Primeiro, ser fiel a Deus independentemente das circunstâncias. Segundo, confiar em Deus até nas situações mais difíceis. Terceiro, agir com coragem, mesmo diante de desafios grandes. Quarto, manter nossas convicções firmes, mesmo sob pressão. Quinto e último, orar e buscar a orientação de Deus em todos os momentos. Terceiro exemplo, Maria,
fé, humildade e obediência a Deus. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo de fé, humildade e obediência a Deus. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia o Filho de Deus, Maria aceitou a vontade de Deus com total submissão, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Referência a Lucas 1, versículo 38. Mesmo diante das dificuldades com o escândalo de uma gravidez sem casamento, Maria aceitou corajosamente o que Deus tinha para ela e manteve o seu caráter. Sua vida foi marcada por uma fé firme e um compromisso constante com Deus. Acompanhou Jesus durante toda a sua vida, apoiando em seu ministério e, mesmo na dor da crucificação, manteve sua fidelidade. Seu caráter, obediência e humildade são exemplo de como devemos seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela nos desafia. Maria é um modelo de caráter, fé inabalável e compromisso com o propósito de Deus. O que aprendemos com o exemplo de Maria? Primeiro, confiar nos planos de Deus mesmo sem entender tudo. Segundo, ser obediente a Deus, independentemente das circunstâncias. Terceiro, viver com um coração aberto para servir a Deus. Quarto e último, colocar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos. Quarto exemplo, José do Egito, fidelidade e integridade, mesmo diante das adversidades. José é um exemplo poderoso de caráter, fidelidade e perdão. Filho de Jacó e Raquel, José foi rejeitado por seus próprios irmãos que, com ciúmes, o venderam como escravo para o Egito. Apesar da dura situação, ele manteve sua fé e integridade. Na casa de Potifar, José foi tentado pela esposa dele, mas resistiu e fugiu, mostrando pureza e honra, conforme Gênesis 39. Mesmo preso injustamente, José manteve a esperança e, por sua habilidade em interpretar sonhos, alcançou uma posição de poder no Egito. Quando uma grande fome afetou a região, seus irmãos, que não o reconheciam, vieram até ele em busca de comida. Em vez de se vingar, José os perdoou de coração e os abençoou, reconhecendo que o sofrimento que ele passou foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Referência a Gênesis 45, versículos 4 a 8. José demonstrou um caráter firme, fé inabalável e disposição para perdoar, mostrando como lidar com adversidades e traições de maneira que honra a Deus. O que aprendemos com o caráter de José? Primeiro, perdoar aqueles que nos fazem mal. Segundo, confiar nos planos de Deus mesmo quando não entendemos. Terceiro, ser fiel a Deus em todas as situações. Quarto e último, perseverar na fé, mesmo nas dificuldades. Quinto exemplo, Ruth, lealdade e compromisso com Deus. Ruth mostrou lealdade, bom caráter e comprometimento. Após a morte de seu marido, ela escolheu ficar com a sogra, Noemi, em vez de voltar para sua terra. Mesmo em grande dor, ela disse: onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Ruth 1, versículo 16. A decisão de Ruth de seguir Noemi em vez de buscar uma nova vida revelou seu compromisso com a família e com a fé em Deus. Sua dedicação e trabalho árduo para sustentar Noemi, colhendo espigas nos campos, a levaram a ser notada e a casar-se com Boaz, garantindo uma nova esperança para ambas. A história de Ruth demonstra como a lealdade e a fé podem transformar vidas. Através dela, vemos o poder da fidelidade e da confiança em Deus para providenciar e cuidar de todos os que buscam a sua direção. O que aprendemos com o exemplo de Ruth? Primeiro, ser leal e dedicada aos outros. Segundo, colocar os outros em primeiro lugar, mostrando amor e carinho. Terceiro e último, ser perseverante e fiel ao nosso compromisso. Sexto e último exemplo, Ana,
perseverança e gratidão. O caráter de Ana é um exemplo de fé, perseverança e gratidão. Ela desejava muito ser mãe, mas era estéril e sofria com a zombaria de sua rival, Penina. Ana orou fervorosamente a Deus pedindo um filho, prometendo que, se fosse atendida, dedicaria a criança ao serviço de Deus. Quando Deus finalmente atendeu a sua oração e lhe deu Samuel, Ana cumpriu sua promessa e entregou seu filho ao templo para servir ao Senhor. Sua ação demonstrou uma confiança profunda em Deus e um coração grato. Ao orar e agradecer por sua bênção, Ana reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida. A história de Ana é uma inspiração para todos que enfrentam dificuldades e que desejam ver as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. Seu caráter, obediência e gratidão são um exemplo claro de como, mesmo nas provações, devemos confiar nas promessas de Deus. O que aprendemos com o exemplo de Ana? Vamos lá. Primeiro, persistir na oração e confiar em Deus. Segundo, ser grato pelas bênçãos recebidas e entregá-las a Deus. Terceiro, demonstrar fé, mesmo em momentos de dor ou espera. Quarto e último, cumprir com nossos compromissos com Deus. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.